Pokémon Fire Red, de acordo com os 31 votos na enquete do meu canal, o rei do Game Boy. Mas, de acordo com os profissionais da área, infelizmente ele não tá com a nota tão alta assim. Na verdade, alta tá, né? Só que o Pokémon Ruby tá com um ponto a mais do que ele, de acordo com os profissionais da área. E, de acordo com o público, o Pokémon Emerald passa bastante ele. Mas, no meu coração e no de vocês, Fire Red sempre será o rei do Game Boy. E quando eu falar Fire Red, eu tô me referindo a Fire Red e Leaf Green, tá? É porque é mais habitual pra mim falar Fire Red. Sim, amigos, eu sempre joguei apenas a versão do Fire Red, eu nunca zerei no Leaf Green. E por quê? Bom, Fogo Vermelho é bem mais legal do que Folha Verde, né? Não precisa de muita explicação. Mas vamos à questão principal desse vídeo. Fire Red é bom de verdade ou é só nostalgia? E pra isso, primeiro vamos relembrar o que foi o Fire Red. Lançado no Japão em 29 de janeiro de 2004, Fire Red foi o primeiro remake da franquia de Pokémon. E na verdade ele é a base do que deve ser um remake até os dias de hoje. Os Legends fogem muito disso, mas eles não são bem um remake, né? Eles estão mais ali pra um rebrand, um spin-off, alguma coisa diferente do que deveria ser um remake ou um remaster. Mas tirando eles, que eu também pretendo trazer análises futuras no canal, e o Let's Go, que eu prefiro fingir que não existiu, todos os remakes seguem uma fórmula muito parecida com a de Fire Red. Pega um jogo muito antigo, melhora os gráficos e as mecânicas pra ficar equivalentes aos jogos atuais e relança no console mais novo para que mais pessoas possam viver aquela história da melhor forma possível. No caso de Fire Red também teve um motivo técnico, já que era impossível passar os Pokémons da primeira e segunda geração para os jogos da terceira geração, fazendo com que fosse necessário um jogo que transportasse esses Pokémons perdidos no Game Boy para o Game Boy Advance. E agora que você já sabe o que esse jogo representa, vamos falar sobre o jogo em si. Em relação à história, mais clássico que isso daqui é impossível. Ele não criou a fórmula de histórias de Pokémon, mas ele recontou muito fielmente a história original. E que apesar de não ser muito densa, muito profunda, é muito gostoso de se ver. E nesse jogo em específico, e no Crystal, tem também um certo peso em relação à equipe Rocket. Mas nós já falamos disso. Primeiro vamos falar sobre o nosso protagonista. Nesse jogo nós controlamos o Red, menino nascido e crescido na cidade de Pallet, que como qualquer criança de 10 anos vai explorar o mundo sem o responsável. E essa exploração irresponsável é endossada pelo Professor Oak, ou o Professor Carvalho para os mais íntimos, que também é o avô do seu rival, o Green. Ele te dá uma Pokédex e te dá a primeira missão do jogo, completar a Pokédex. E caso você conclua esse árduo trabalho, você ganha um parabéns no final do jogo. E realmente é um árduo trabalho, tá? Quem já completou a Pokédex sabe. E o Green é o tipo de rival que faz falta nos jogos atuais. Ele é genuinamente forte e o cabra é abusado. Você vai enfrentar ele várias vezes durante o jogo e ele também é o campeão na hora que você chega na Elite Four. E falando em Elite Four, a história do nosso protagonista gira em torno disso. Ele quer ser o campeão. E para isso ele ingressa no desafio dos ginásios. E aqui eu não sei se é minha nostalgia falando, né? Mas Kanto tem alguns dos melhores ginásios da franquia. Pô, eles têm Brock, Misty e Giovanni como líder de ginásio. Cara, isso aqui é muito foda. E após derrotar os 8 ginásios e conseguir suas insígnias, você é apto para enfrentar a Elite Four, que, como o nome já diz, né, é o top 4 treinadores da região. Não tem ninguém na região que seja mais foda do que esses caras. Exceto o atual campeão da Elite Four, que nesse caso vai ser o Green, o seu rival. Ele chegou um pouco antes de você e ganhou de todo mundo. E vou te falar que isso aqui é muito bom. O cara que começou a jornada junto com você, te enfrentou várias vezes durante a sua jornada, conseguiu chegar no topo antes de você e agora vai te enfrentar pela coroa. Mas antes de chegar nesse ponto, tem muita coisa boa durante a história de Fire Red. Algumas mais aleatórias e bem creepies, tipo o Hypno na floresta com a criancinha, e outras até mais pesadas, só que menos creepies, como a equipe Rocket que te atrapalha durante toda a jornada até você derrotar o líder deles, que por acaso é o último líder de ginásio que você vai enfrentar. E a equipe Rocket é uma equipe curiosa em relação às outras equipes malignas de Pokémon, porque sim, ela quer poder, quer dinheiro, quer conquistar o mundo, só que ela também é especialmente cruel. Em especial nos últimos jogos, né? As equipes vilãs foram ficando cada vez mais fofas, mais bonitinhas, não queriam o mal, eram só mal compreendidos. Mas mesmo quando você compara com outras equipes vilãs que eram equipes vilãs de verdade, a equipe Rocket ela se destaca pela crueldade com os Pokémon. Nenhuma outra fica enjaulando, maltratando, cortando cauda de Slowpoke ou, sei lá, quando eles vão desviver Pokémons, eles não vão fazer isso de forma cruel, com maldade. Vou alagar o mundo. Logo, isso implica em muitos Pokémons desvivendo, mas eu não estou cruelmente desvivendo eles. Eu admito que eu fiquei um pouco traumatizado quando eu aprendi inglês e descobri o que a equipe Rocket realmente fazia com os Pokémons. E nós também temos alguns detalhes engraçados dessa história, como o Bill que se prendeu na forma de um Nidorin. O Cria simplesmente aprendeu a passar a mente dele pra um Pokémon. Então, em relação à história, dá pra dizer que ele é um clássico, no sentido de que, se comparado aos atuais, ele não é inovador, mas ele é uma base muito sólida e ele é bom até hoje. Inclusive, de certa forma, ele faz coisas que os atuais não têm coragem de fazer, toca em certos assuntos muito sensíveis. Então envelheceu muito bem nesse sentido.
Graficamente falando, eu diria que esse jogo envelheceu até melhor do que em relação à história. O que naquela época era limitação técnica, hoje em dia virou uma forma de arte. E quando você olha os jogos de Pokémon daquela época, em especial Fire Red, e compara com alguns jogos de hoje em dia de pixel art, Fire Red dá um pau neles. E isso em relação a tudo. Os sprites dos personagens são muito bons, os sprites dos Pokémon são muito bons. Os ginásios, as rotas, as cidades, tudo é muito bem feito, muito bem detalhado. Tem também alguns locais que eles deram uma atenção extra que ficaram muito bons, como a caverna do Articuno, a usina dos Ápidos, a montanha do Moltres, a caverna do Mewtwo também passa um climinha diferente, a mansão abandonada, a torre de Lavender. Cara, a cidade de Lavender e a torre de Lavender provavelmente são um dos locais mais marcantes da história dos jogos de Pokémon. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum outro local que me marcou mais do que Lavender Town. E isso também se aplica à trilha sonora desse jogo. Provavelmente é a trilha sonora mais marcante dentre todos os jogos de Pokémon. Não tem um fã de Pokémon que não reconheça a música de Lavender. A abertura desse jogo, então, irmão, chega a arrepiar só de pensar. Então, nesses quesitos mais artísticos, esse jogo definitivamente é um clássico. Isso daqui é muito bom, envelheceu muito bem. Aqui é um ponto em que vamos encontrar mais defeitos, mas ainda assim tem muita coisa boa. E a maioria dos defeitos desse ponto não são necessariamente defeitos, são mais melhorias de qualidade de vida que a franquia ganhou com o tempo. A começar por um dos pontos principais do jogo, conseguir experiência. Como era difícil conseguir experiência nessa época, e nesse jogo em específico você libera o XP Share bem tarde. Se eu não me engano, você só vai conseguir o XP Share na cidade de Fuxia, a cidade que fica o Safari Zone. Mas calma, vamos por partes. Hoje em dia, quando você derrota um Pokémon ou captura, todos os Pokémons da sua equipe ganham XP por isso. Mas nessa época apenas os Pokémons que entravam em batalha ganhavam XP. Então tinha aquela famosa estratégia de quem jogou Pokémon antigo, que era joga o Pokémon bosta, troca ele pelo Pokémon foda e aí começa a batalha de verdade. Em algum momento durante o jogo você ganhava o XP Share, que também não funciona como nos jogos mais recentes. Nos jogos mais atuais que tem o XP Share, quando você adquire e ativa, ele divide XP de forma inteligente entre todos os Pokémons da sua party. Mas nessa época não, era um item de equipar e só o Pokémon equipado ganhava metade do XP da batalha. E itens de XP como Hurricane eram realmente raros. Naquela época você tinha pouquíssimas Hurricanes durante o jogo. E também não existia aquelas balinhas de XP que tem hoje em dia que ajuda muito. Então treinar um Pokémon nessa época era de fato treinar um Pokémon. Era difícil, você tinha que ativamente fazer aquilo acontecer. Não é que nem hoje que tá na sua party, tá sendo treinado e é isso, só abandona lá e vai ser feliz. Mas enquanto essa mecânica evoluiu muito com o tempo, a batalha por outro lado se manteve exatamente a mesma desde aquela época. Os mesmos 4 ataques. Posteriormente tivemos a adição de um tipo novo no jogo, né, o tipo Fada, mas de resto continuou exatamente a mesma coisa. Então essa mecânica, que é o que faz Pokémon ser Pokémon, foi algo que envelheceu muito bem. Hoje em dia funciona tão bem quanto funcionava na época. Em Legends EA nós tivemos uma mudança drástica no estilo de batalha de Pokémon, mas eu não acho que isso vai vir pra franquia principal, pelo menos não por agora. Mas outro ponto em que Pokémon Fairy Red falhou muito, isso tanto como remake quanto como jogo, foi na inclusão de algumas mecânicas e tipos de Pokémon que entraram a partir da segunda geração, mas que por um preciosismo não entraram no remake da primeira. A começar com a não inclusão do tipo sombrio nessa região. Caso você não saiba, nos primeiros jogos de Pokémon não existia o tipo sombrio e nem o tipo metal. E aí, por questões de balanceamento, eles adicionaram os dois tipos, né, pra lidar melhor com o tipo psíquico, que na primeira geração era o Gold, porque praticamente não tinha fraquezas. Tipo Ghost, que é uma das fraquezas dele, só existia o Gengar, que também é tipo Poison, que é fraco ao tipo psíquico. Então meio que ele se anulava. Tipo Inseto, que é a outra fraqueza do tipo psíquico na época, até tinha um representante legal, que era o Scyther, mas ele não tinha golpes. Então o tipo psíquico reinava tranquilo, com ótimos representantes pra época, como Alakazam, Mewtwo, Mew, Hypno. O tipo metal até foi adicionado por meio do Magnemite, mas eles não tiveram a coragem de adicionar o tipo Dark em nenhum Pokémon da primeira geração. Caso você não saiba também, o Magnemite já foi só elétrico na primeira geração. E aí faltou coragem tanto de adicionar o tipo Dark, por exemplo, no Muck, que veio a ter depois na Alolan Form, quanto para colocar Pokémons de outras gerações na região de canto para que possa suprir esse tipo Dark. Podia até ser o Howdon, que em outros jogos ele é colocado na região de canto também. E também faltou a adição do Breeding. O Breeding nesse jogo você só desbloqueia nas 7 ilhas. Então faltou um pouco de coragem na hora de adaptar a primeira geração. Se for para mudar para melhor, ninguém vai ligar, cara. Podiam ter adicionado o tipo Dark em algum Pokémon, ou se não colocado Pokémon do tipo Dark na região. Dá uma desculpa qualquer, fala que sei lá, tá aparecendo Houndours por ali porque eles vieram fugidos de sei lá o que, a equipe Rocket trouxe, qualquer merda, cara. E o mesmo também aconteceu com as evoluções. Pokémons como Crobat não existem até você liberar a National Dex.
O que é uma merda, cara. Assim, o Crobat é um Pokémon muito legal. Se ele tivesse liberado no Firehead, com certeza ele estaria no meu vídeo do melhor time pra zerar esse jogo. Mas não, eles ficaram com medo, com aquele preciosismo de manter os 151 originais até o pós-game, então isso daí deu uma estragada no jogo. E o pós-game, tá? E outra coisa que é muito legal nesse jogo. Ele vai te dar um rematch com a Elite Four, e rematch é uma das melhores coisas que tem nessa franquia. Vai te permitir capturar vários Pokémons de outras gerações, e isso incluindo alguns Pokémons lendários, né? Você consegue pegar um dos cães lendários baseado no inicial que você pegou, e isso é muito legal. Tem lá a Battle Tower, que é quase um simulado de competitivo, e você chega lá em cima e ganha um prêmio. O que eles não fizeram durante a campanha, eles adicionaram no pós-game, e ficou muito legal. E no geral, em relação a gameplay, eu acho que é isso. Tem até alguns outros defeitos, como por exemplo, encontro aleatório, você ter que ter um HM Slave, mas isso daí é muito coisa de limitação técnica da época, então não dá pra considerar bem um defeito. Envelheceu mal, mas é limitação técnica, dá pra entender. Se bem que o HM Slave, ele não é bem uma limitação técnica, é uma escolha e é uma escolha merda, tanto que mudaram depois. Mas nessa época nem se imaginava mudar isso de HM Boy. Inclusive o que eu mais usava era o Rattata. Firehead é bom de verdade, não é só nostalgia, esse jogo pode sim ser considerado um clássico. Hoje em dia ainda dá pra você aproveitar muito desse jogo, a fórmula dos jogos de Pokémon é a mesma desde essa época, e é assim porque é boa. Então caso não tenha jogado, fica aí a recomendação, pode jogar sem medo. Mas ao mesmo tempo, se alguém te falar que é o jogo perfeito, que Pokémon só era bom nessa época, que é o melhor jogo de Pokémon, você também pode duvidar, tá? Porque tem sim as marcas do tempo nesse jogo. Em alguns pontos ele não envelheceu tão bem, em outros ele não foi tão ousado quanto poderia e deveria ter sido, mas veredito final é um clássico e eu daria uma nota 9 pra ele. Esse 9 é por nostalgia, tá? Eu acho que a nota mais justa seria ali um 7. Talvez. Mas e aí, você já jogou Firehead? Acho bem provável que não tenha jogado se tá vendo esse vídeo aqui. Literalmente todas as pessoas que eu conheço que gostam de Pokémon já zeraram Firehead no emulador. Se já jogou, conta aí sua experiência. Se não jogou, vai dar uma chance? Se gostou do vídeo, se inscreve, compartilha e dá like.